5 minutos de meditação em Provérbios 3. A graça e a paz de Jesus Cristo seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Nós estamos gravando uma série com base em Provérbios que se chama exatamente 5 minutos de meditação em Provérbios. Vamos passar por todos os 31 capítulos de Provérbios, falando de cada um deles durante 5 minutos. Gravamos os episódios 1 e 2. O episódio 1 ficou com 8 minutos, o episódio 2 ficou com 16 minutos, porque nós estamos buscando fazer essa apresentação breve, buscando concentrar uma boa compreensão de cada um dos capítulos de Provérbios. E hoje o objetivo é gravar em 5 minutos. Mas se passar um pouco, compreendam que essa série tem isso como desafio. E vamos aqui fazer a leitura de Provérbios, capítulo 3. O capítulo 3 de Provérbios, ele pode ser basicamente estruturado em 10 partes. Então, na primeira parte é o versículo 1 e o versículo 2, que nos dizem para lembrar da lei de Deus todos os dias e guardar os mandamentos de Deus, porque isso traz longevidade, aumento de dias e acrescenta os nossos anos de vida e de paz. Veja o versículo 2, o 1 e 2. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Todos aqueles que recebem os mandamentos de amar a si mesmo, guardando a sua vida em Deus, respeitando a lei de Deus, certamente guardam esses mandamentos no coração, conseguem ter um aumento de dias, porque escapam da mentira, do adultério, da prostituição, da corrupção, do engano, fazem o bem, honram os pais, amam os filhos, procuram ser exemplares. Quando você faz isso, quando você tem domínio sobre o que você come, quando você não come em excesso, quando você cuida da sua vida emocional para não ficar com ira, com mágoa, perdoando as pessoas e guarda o seu coração, você se previne de ter infarto, se previne de ter diabetes no futuro, se previne de ter dores no corpo quando você realiza a prática de atividades físicas, porque você está cuidando do seu corpo. E a palavra, os mandamentos de Deus nos ensinam a cuidar do nosso corpo. Então você tem aumento de dias e você vai ter anos de vida e paz. Nada pior do que você viver com diabetes, obesidades, problemas na sua vida emocional, problemas na sua vida conjugal, porque você não trata dessas situações, porque você não cuida da sua vida. Então você começa a ter anos em que a sua vida é uma vida miserável, é uma vida desgraçada com preocupações e problemas que você pode resolver. É uma vida que você não tem paz porque você não guardou os mandamentos. Então, os versículos 1 e 2 falam: lembre-se da lei de Deus, de cuidar de você mesmo, de cuidar da sua mente, da sua vida espiritual, orando e falando com Deus, de cuidar da sua vida almática, do seu centro das emoções, perdoando as pessoas e cuidando dos seus pensamentos, e cuide do seu corpo, praticando esportes e comendo de forma saudável, eliminando refrigerantes, eliminando doces, eliminando excesso de glúten, de farinha branca, porque todas essas coisas trazem problemas de saúde.
E você é o responsável por guardar os mandamentos, de cuidar da sua alma e do seu corpo. Esses são os ensinamentos do versículo 1 e 2. Não te esqueças da minha lei, da lei de Deus. Guarde o teu coração os mandamentos, porque eles vão aumentar os teus dias e vão acrescentar anos em que você realmente vai ter vida, uma vida feliz, e em que você vai ter paz. Agora vem os versículos, a segunda parte, são 10 partes aqui. A segunda parte, o versículo 3 e 4 nos ensinam a seja uma pessoa bondosa e fiel. Coloque isso no teu pescoço, ou seja, coloque isso no seu pensamento. O pescoço é a parte que liga a nossa cabeça no nosso corpo. Significa que você deve ter no seu pensamento a benignidade, que significa a bondade, e a fidelidade, que é ser fiel. Você deve colocar isso na sua mente e ligar isso no seu pescoço, ou seja, o seu corpo deve responder a isso. Seja uma pessoa fiel, use o seu corpo para respeitar o seu cônjuge. Use o seu corpo para praticar o exercício físico. Coloque na mente: eu tenho que praticar o exercício físico. Eu tenho que controlar sobre aquilo que eu como. Eu tenho que orar e buscar a leitura da palavra para crescer no conhecimento. Coloque isso na alma e faça com que o seu corpo faça o que tem que ser feito. Veja os versículos 3. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Atas ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Então são duas qualidades: benignidade e fidelidade. Benignidade é o mesmo que bondade. Então tenha bondade e tenha fidelidade no seu pensamento. Coloque no seu pensamento ser bondoso e ser fiel. Bondoso não significa ser bonzinho. O bonzinho é aquele que diz amém para tudo. É aquele que aceita tudo que mandam ele fazer e que não governa a sua vida. Se alguém quer mandar na sua vida, mandar no seu tempo, fazer você de uma pessoa boba, não consinta. Tenha a sua própria agenda. Diga para a pessoa: amanhã eu não posso, porque amanhã eu estarei correndo. Amanhã eu estarei quando alguém oferece alguma coisa para você. Não, eu não vou comer isso. Muito obrigado, mas eu não vou comer isso porque eu estou cuidando da minha saúde. Não deixe uma pessoa determinar o que você vai comer. A pessoa oferece para você e coloca que você tem que comer aquilo. E se você ofereceu alguma coisa para alguém comer e a pessoa não comeu porque ela está de dieta, está de jejum ou está cuidando da saúde dela, respeite, não se sinta ofendido por isso. Tem pessoas que se ofendem por isso. Seja uma pessoa bondosa que respeita o espaço do próximo. E aí o versículo 4, você vai achar graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Em outras palavras, se você for uma pessoa bondosa, que respeita as outras pessoas e procura fazer o certo e o bem, e for uma pessoa fiel, uma pessoa que é honesta, que respeita as outras pessoas, você vai ser uma pessoa bem vista diante de Deus e diante dos homens. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto está nos versículos 5 e 6, que nos fala que nós devemos ter a nossa confiança totalmente em Deus. E nós devemos fugir daquela confiança que nós temos de que nós podemos, de que nós não dependemos de Deus. Veja os versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Quando você reconhece Deus, antes de tudo você fala com ele, e se você estiver fazendo alguma coisa que não está no caminho certo, ele mostra para você. Ele mostra para nós o caminho certo. Agora, o ponto número 4. Nós nunca devemos ser sábios aos nossos próprios olhos, mas nós devemos respeitar a Deus, temer a Deus, para nos afastar do mal, porque isso nos serve como remédio para o umbigo e medula para os nossos ossos. Ou seja, quando você confia em Deus, Deus é que dá a estrutura para a nossa vida. Veja os versículos 7 e 8.
Não seja sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor, ou seja, respeite, considere Deus em primeiro lugar e aparta-te do mal. Isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Versículos 7 e 8. Agora, o quinto ensinamento. Nós devemos honrar ao Senhor com os nossos bens e com os nossos dízimos, porque quando nós somos fiéis a Deus, com as nossas primícias, oferecendo o melhor, Deus nos honra com abundância e prosperidade. Veja os versículos 9 e 10. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Versículo 10. E se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Lá em Malaquias, no capítulo 3, no versículo 10, existe um desafio que Deus coloca para todos os que honram a Ele com os dízimos e com as suas primícias. Faça uma prova com Deus, se eu não abrir a janela dos céus. A janela dos céus tem a trinca somente do lado do céu. O único que pode abrir a trinca da janela que está no céu é Deus. Então, se você for fiel a Deus, honrando a Ele com as suas primícias, Ele faz uma promessa: eu abrirei as janelas dos céus. Agora, o sexto ensinamento está nos versículos 11 e 12. Nunca rejeite a correção de Deus. Quando você ouve uma palavra que não te agradou, não fique chateado. Ouça e trate o seu coração, porque se aquela palavra está te corrigindo, é porque Deus ama você. Nós só corrigimos aqueles a quem amamos. Versículos 11 e 12. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Já estamos aqui com 12 minutos, mas vamos prosseguir para terminar aqui o Provérbios 3. O sétimo ensinamento está nos versículos 13 até o versículo 18. Esses versículos nos ensinam que, se você encontrar a sabedoria, você vai ser uma pessoa feliz. Porque a sabedoria vale mais do que prata, vale mais do que o ouro mais nobre que existir, vale mais do que rubis, vale mais do que qualquer coisa que você possa imaginar que vale a pena. Por quê? Porque a sabedoria aumenta os nossos dias e também nos traz riquezas e honra. Quem tem sabedoria tem um caminho de delícias, tem um caminho de paz em todos os seus caminhos. Quem tem sabedoria recebe a árvore da vida. Ele carrega a árvore da vida. E todo mundo que tem sabedoria é feliz porque consegue resolver todas as situações. Isso que eu falei é a sétima lição, está nos versículos 13 a 18 que nós vamos ler agora. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Porque melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria de prata e a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que os rubins, e tudo que podes desejar não se pode comparar a ela. Aumento de dias há na sua mão direita, e na sua esquerda riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos de delícias, e todas as suas veredas, paz. É a árvore da vida para os que a seguram, e bem-aventurados são todos os que a retêm. Então, o versículo 19 até o versículo 22 nos falam que o Senhor, quando criou a terra, ele criou e fundou a terra com a sabedoria. Quando o Senhor preparou os céus, ele usou a inteligência. Foi pelo conhecimento que Deus fendeu os abismos e é pelo conhecimento de Deus que as nuvens destilam orvalho. Isso está no versículo 20. E é por isso que nós devemos olhar para a natureza, prestar atenção em tudo que existe na terra, prestar atenção em como as nuvens destilam orvalho, prestar atenção em ver os abismos, como eles são cheios de desenhos. Quando você olha para um abismo, pegue uma imagem do Grand Canyon, nos Estados Unidos, e você vê aquele local cheio de fendas nas rochas que formam aquele
aquele abismo, quando você olha para as nuvens destilando o céu, você deve pensar: como foi que tudo isso foi criado? Tudo isso foi criado por meio de conhecimento, o conhecimento de Deus. Quando nós olhamos para isso, nós vamos entender que é de Deus que vem a verdadeira sabedoria. O versículo 21 fala isso. Para que ele fala assim: filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso. Veja o versículo 19: o Senhor com sabedoria fundou a terra, preparou os céus com inteligência. Verso 20: pelo seu conhecimento se fenderam os abismos e as nuvens destilam orvalho. Verso 21: filho meu, não se apartem essas coisas dos teus olhos, ou seja, preste atenção nessas coisas. Porque quando você prestar atenção, você vai perceber que Deus criou as coisas com sabedoria. E isso vai fazer com que você guarde a verdadeira sabedoria e o bom siso. Versículo 22, porque isso será vida para a tua alma e graça para o teu pescoço. Lembrando, o pescoço é a região que liga a nossa cabeça, onde está o nosso cérebro, o nosso centro nervoso ao nosso corpo. Quando os nossos pensamentos, a nossa alma, presta atenção nessas coisas que são faladas na natureza, nós ligamos isso para que o nosso corpo obedeça. Aí o versículo 23 nos fala que isso vai trazer uma consequência, que nós vamos andar com confiança no teu caminho e não tropeçará o teu pé. Verso 24, quando te deitares não temerás, sim, tu te deitarás e o teu sono será suave. Você vai ter tranquilidade. Verso 25, não temas o pavor repentino, nem a assolação dos ímpios quando vier, porque o Senhor será a tua esperança e guardará os teus pés de serem presos. Tendo sabedoria, você vai fazer a coisa correta sempre, você vai perceber as pessoas más que aparecem no seu caminho e você vai se desviar delas naturalmente. Então, você vai dormir um sono tranquilo, que é o que está no versículo 24. No versículo 25, você não vai ter o temor de que aconteça alguma coisa de repentina, porque você administra o seu tempo, administra suas amizades, administra tudo que você faz. Então você tem previsibilidade da sua vida financeira, você tem previsão de que você não vai ficar doente, porque você está cuidando da sua saúde. Então não vai aparecer uma doença repentina, a não ser aquelas que surgem realmente de maneira repentina. Mas aquelas doenças que a pessoa fala, apareceu diabetes, apareceu um problema no meu joelho porque eu não cuidei, são coisas que não vão acontecer com você, porque o Senhor será a tua esperança e guardará os teus pés de serem presos. Daí vem a parte 9, não, que fala assim: não detenhas dos donos o bem que... a parte 9 e vai dos versículos 27 até o versículo 32, e é uma série que fala de várias coisas para nós não fazermos. Então, não detenhas dos seus donos o bem, estando na tua mão poder fazê-lo. Se você pode fazer o bem para alguém que tem o direito de receber aquele bem, faça. Dê o bem para a pessoa que merece, a pessoa que te tratou bem, trate ela bem. A pessoa que te tratou mal, o que ela merece? O seu perdão. Dê o seu perdão. A pessoa que te xingou, dê a sua compreensão. Versículo 28. Não digas ao teu próximo, vai e torna, e amanhã tu darei, tendo tu contigo. Verso 29. Não maquines mal contra o teu próximo, pois habita contigo confiadamente. Ou seja, não fique pensando em fazer o mal para ninguém, mesmo aquele que faz o mal para você. Perdoe ele, porque Deus sabe a hora certa de cada um colher aquilo que plantou. Verso 30. Não contendas com alguém sem razão, se te não tem feito mal. Não entre em contenda quando você não tem porquê, quando você não tem razão. Fuja disso. Verso 31. Não tenhas inveja do homem violento e nem escolhas nenhum de seus caminhos. 32. Porque o perverso é abominação para o Senhor, mas com os sinceros está o seu segredo. Então fique longe, não tenha inveja daquela pessoa que é violenta, porque Deus não está com ela. Por fim, ponto 10.
Aliás, a maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos ele abençoará. Esse versículo 33 termina o ponto 9. O ponto 10 são os últimos dois versículos. Porque o Senhor certamente escarnecerá, ou seja, zombará dos escarnecedores, dos zombadores. Mas ele dará graça aos mansos e os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si confusão. Os loucos são os que fazem tolices. Quando uma pessoa faz tolice, ela vai ser confundida. Ela vai esperar um resultado e aquele resultado que ela espera não vai acontecer. Vai acontecer que ela vai colher a tolice que ela plantou e isso vai deixar ela, nossa, e fiz isso, que era a tolice, pensando que ia conseguir isso. Não vai conseguir. Obrigado, Deus abençoe.